Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de matemática do livro EMAI e Ler e Escrever. Nesta aula, faremos as atividades da sequência 12, que estão nas páginas 72 a 76. Então, pegue o seu material e preste bastante atenção nas explicações, ok? Página 72, sequência 12, Brinquedos e Passatempos. Atividade 12.1. Número 1. Qual é o seu brinquedo preferido? Bom, aqui é muito fácil. Você vai pensar aí no seu brinquedo preferido e anotar o nome dele aqui nessa linha, ok? Número 2. Quais são os brinquedos preferidos de sua turma? Esta atividade nós não vamos conseguir fazer, porque a gente precisaria fazer uma pesquisa na sala de aula. Então, vamos deixar para fazer quando voltar às aulas, ok? Vamos deixar para depois. Então, aí a gente vai para número 3. Que tal fazer uma votação em que cada criança escolhe um único brinquedo e anotar os resultados? Bom, essa pesquisa a gente faria se estivéssemos na escola. Como nós não estamos na escola, nós vamos usar uma pesquisa que foi feita com a turma do segundo ano do ano passado, certo? Que a professora fez e passou as informações para mim, ok? Então, para isso, nós vamos preencher essa tabela. Nós temos aqui a tabela com o título Nossos Brinquedos Preferidos. Então, as crianças fizeram essa pesquisa e descobriram qual era o brinquedo preferido da turma. Então, nessa tabela, são 3 colunas. Na primeira coluna, tem o nome do brinquedo. Então, aqui, as crianças colocaram o nome dos brinquedos que eles gostavam. Então, apareceu a bicicleta, alguns alunos falaram boneca, outros falaram patins, alguns falaram jogos e teve aqueles que falaram da bola. Então, esses foram os brinquedos que as crianças falaram que eram os preferidos delas. Mas aí, para saber qual mais preferido, qual a maioria das crianças gostam, foi feita a contagem dos votos, né? Então, a gente vai colocar aqui nessa coluna a contagem dos votos. Então, cada vez que um aluno falava o nome de um desses brinquedos aqui, a professora fazia um risquinho na lousa, na frente do nome do brinquedo. Então, ficou assim, olha, bicicleta, teve todos esses votos. Boneca, teve esses votos. Patins, os jogos e a bola, certo? Então, essa foi a contagem dos votos. Então, o que você vai precisar fazer aqui? Você vai precisar colocar aqui na terceira coluna o número de votos. Então, você vai anotar o número de votos que cada brinquedo recebeu. Então, você vai contar, vai ver o número de votos que a bicicleta recebeu e anotar aqui na frente o número. Vai fazer o mesmo com a boneca, com o patins, com os jogos e com a bola. Depois que você preencher toda a tabela, aí você vai responder as perguntas que estão aqui embaixo. Olha, letra A. Qual foi o brinquedo mais votado? Então, você vai olhar na tabela, vai ver qual foi o brinquedo mais votado, né? Você vai olhar pelo número de votos e vai escrever o nome do brinquedo aqui, certo? Letra B. Qual o brinquedo menos votado? Então, você vai olhar na tabela e ver o brinquedo que teve menos votos e vai anotar o nome dele aqui. Letra C. Quantas crianças votaram? Bom, sabendo que cada criança escolheu um único brinquedo, isso quer dizer que cada voto desses é uma criança, né? É a opinião de uma criança. Então, para você saber a quantidade de crianças que votaram, você vai precisar juntar todos os votos. E aí, o resultado você vai anotar aqui, ok? Página 73, atividade 12.2. Número 1. Em outra turma, também foi feita uma votação para saber quais os brinquedos preferidos.
Os resultados dessa votação estão apresentados a seguir. Então, aqui nós temos um gráfico de colunas, onde está sendo apresentado para nós a votação dos alunos dessa outra sala, certo? A parte de baixo aqui do gráfico, nós temos os brinquedos que foram votados. Então, nós temos aqui a boneca, tem a bicicleta, a bola, o patins e os jogos, né? Então, esses foram os brinquedos que as crianças votaram nesta sala, certo? E a coluna, as colunas aqui, indicam a quantidade de votos que cada brinquedo recebeu. Vejam, então nós temos aqui a coluna da boneca, temos também a coluna da bicicleta, temos a coluna da bola, a coluna do patins e a coluna dos jogos, né? Olhando assim, a gente tem uma noção, uma ideia de votos, né? Da quantidade de votos que cada brinquedo recebeu nesta pesquisa que foi feita, ok? Sabendo de tudo isso, nós vamos responder agora as perguntas que estão na atividade 2. Vejam só. Cada cartão representa o voto de uma criança, certo? Então, cada cartão representa o voto de uma criança. Responda. Então, nós vamos responder. Letra A. Quantas crianças votaram em boneca? Lembra que eu falei que cada cartãozinho desses representa o voto de uma criança? Então, para eu saber quantas crianças votaram em boneca, eu vou precisar contar a quantidade de cartões que tem nesta coluna boneca, certo? E aí, anotar o número, o resultado aqui na frente. Letra B. E em bicicleta? Mesma coisa. Eu vou contar os cartõezinhos aqui na coluna bicicleta e anotar o resultado aqui na frente. Letra C. Qual o brinquedo que recebeu apenas 2 votos? Então, você vai olhar aí no gráfico de colunas e vai ver qual foi o brinquedo que recebeu apenas 2 votos e anotar o nome dele aqui, ok? E letra D, quantas crianças participaram da votação? Bom, lembra que eu falei que cada cartãozinho desse representa uma criança? Para você saber quantas crianças participaram da votação, você vai precisar juntar todos os cartões de todas as colunas. Aí você vai saber quantas crianças participaram dessa votação e vai anotar o resultado aqui, ok? Página 74, atividade 12.3, número 1. 4 amigos se reuniram para conversar sobre os livros que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Veja como ficou. Então, aqui está o gráfico de colunas que eles fizeram. O título do gráfico é Livros Lidos, certo? Aqui são as colunas que representam a quantidade de livros que cada criança leu. Para a gente conseguir ver a quantidade, a gente vai precisar olhar a linha onde termina a coluna e ver a que número ela se refere. Então, por exemplo, o Enzo, a coluna dele termina aqui na linha do número 6. Então, aqui desse lado, nós temos o número de livros lidos, né, por cada uma das crianças, né? Então, aqui, ó, vai do 0 até o 12. Para a gente saber a quantidade, como eu disse, a gente vai olhar a linha onde termina a coluna, né? Então, olha só, a linha onde termina a coluna, a gente vai ver o número de livros que a criança leu, certo? Então, são 4 crianças, o Enzo, a Juliana, o Fábio e a Isabel. Muito bem, sabendo de tudo isso, agora a gente vai para a atividade número 2. Responda. Letra A. Quais os nomes desses amigos? Quais os nomes dos amigos que se reuniram para conversar sobre os livros? Então, você vai escrever aí o nome desses amigos, certo? Letra B.
Quantos livros Enzo leu? Então, você vai olhar ali no gráfico de colunas, vai encontrar o nome do Enzo e vai descobrir quantos livros ele leu. Lembrando que para saber a quantidade de livros, você vai ter que olhar a linha em que termina a coluna, né? Então, aqui está a coluna do Enzo, você vai ver a linha onde termina a coluna, que número que se refere, certo? E aí você vai descobrir a quantidade de livros que o Enzo leu, certo? Aqui, letra C. Quem leu mais livros? Então, olhando aí para o gráfico, dá para saber quem leu mais livros, né? Então, você vai analisar aí as colunas, né, referente a cada criança para descobrir quem leu mais livros e anotar o nome da criança que leu mais livros aí na letra C, ok? Letra D. Que menina leu mais livros? Então, você vai olhar no gráfico e vai ver qual menina leu mais livros e anotar o nome dela aí na letra D, ok? Letra E. E quantos livros Fábio leu a mais que a Isabel? Então, você vai olhar no gráfico, vai ver a quantidade de livros que o Fábio leu, vai ver a quantidade de livros que a Isabel leu e vai ver quantos livros o Fábio leu a mais. E vai anotar a sua resposta aí na letra E, ok? Letra F. Quem leu mais de 6 livros? Qual foi a criança que leu mais de 6 livros? Então, você vai olhar no gráfico e vai ver qual foi a criança que leu mais de 6 livros. Foi uma criança? Foram duas? Olhe aí com atenção e anote o nome da criança ou das crianças que leram mais de 6 livros, ok? Aí é só anotar o nome aqui na letra F. Página 75, atividade 12.4, número 1. Fábio encontrou na internet um jogo interessante. Em cada círculo da figura, é preciso escrever uma adição que tenha como resultado o número escrito no centro, que é 10. Escreva-as. Bom, então aqui neste jogo, a gente vai precisar colocar uma adição. O que é adição? Adição é uma continha de mais. Adição é igual juntar, né? A continha de mais. Quando a gente fala em adicionar, a gente está falando em juntar, né? Então, a gente vai precisar colocar em cada círculo azul uma adição, uma continha de mais, em que o resultado seja 10, que está aqui no centro, olha, 10, né? Então, como que vai ser? Eu vou colocar em cada círculo desses aqui, olha, cada círculo azul desses aqui, uma continha de mais diferente, desde que o resultado seja 10. Por exemplo, aqui, 9 mais 1. 9 mais 1 não é 10? Então, eu vou colocar aqui o 9 mais 1. Aqui no próximo círculo, eu vou colocar outra adição, uma adição diferente, mas que o resultado seja 10, certo? E assim eu vou fazer em todos os círculos. Vou colocar uma continha de mais em cada um dos círculos azuis que estão aparecendo aí, que o resultado seja 10, ok? Aqui embaixo, e se o número escrito no centro for 9? Quais adições podem ser colocadas? Bom, então, aqui embaixo, o número que está no círculo é o 9. Então, as continhas que eu vou colocar ali, as adições que eu vou fazer para preencher aqui os círculos, o resultado precisa dar 9. Por exemplo, 8 mais 1. 8 mais 1 não é 9? Então, muito bem, 8 mais 1 é a primeira delas. E aí, eu vou precisar colocar uma continha diferente em cada um desses círculos, mas o resultado precisa ser 9, ok? Então, é só colocar as continhas aí dentro de cada um dos círculos, certo? Página 76, atividade 12.5. Aqui nesta página nós temos um jogo que você vai poder fazer aí na sua casa com seus familiares.
Para isso, recorte as cartelas do anexo 2, que é este aí, olha, você vai encontrar no seu livro. Depois que você recortar as cartelas, embaralhem essas cartelas com os números virados para baixo e cada um sorteia 5 delas. Então, cada um dos jogadores que você vai convidar aí para brincar com você vai sortear 5 cartelas, certo? Olha lá na letra B. Na primeira rodada, cada um coloca uma de suas cartelas sobre a mesa. Diz o resultado da operação indicada em voz alta e ganha 10 pontos aquele que apresentar o maior resultado. Então, cada um dos jogadores vai escolher uma das cartelas que ele sorteou, vai colocar na mesa e dizer o resultado da operação, ou seja, o resultado da continha. Vai ganhar 10 pontos aquele jogador que tiver o maior resultado, certo? Letra C. Repitam o procedimento até que acabem as cartelas. Será o vencedor quem obtiver mais pontos. Então, depois que acabar todas as cartelas, que todos os jogadores já apresentaram todas as cartelas, vocês vão ver qual foi o jogador que teve mais pontos. Lembrando que marca ponto aquele jogador que apresentar o maior resultado, ok? Então, espero que você faça o jogo aí, recorte as cartelas com capricho, jogue aí com a sua família e se divirta e aprenda bastante, ok? Agora que você já fez estas atividades no seu livro, mande uma foto para a professora ver como você fez. Bom, agora que você já concluiu as atividades aí da sequência 12, pega lá a página 74, tira uma foto da atividade, né, das suas respostas e mande para a professora, certo? Então, na próxima página vai ter a atividade, é só clicar em anexar arquivo e mandar uma foto para a professora, ok? Vou ficar aguardando, certo? E assim encerramos as atividades da sequência 12. Aguardo vocês no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!